Enquanto você vai achando aí, deixa eu deixar uma palavra de honra, gratidão ao pastor Fábio pela confiança, de nos dar essa oportunidade. Tem sido uma honra caminhar ao lado dele e estar debaixo dessa cobertura. Que Deus abençoe o pastor Fábio, e assim bem como a família sacerdotal, Adriana, a Azaf, que é a família que nos cobre aí com as orações. Alegria sempre estar com o pastor Reginaldo e com toda a igreja, todos os obreiros. Capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, o verso de número 11 diz assim: E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermos fugiam, ou melhor, as enfermidades fugiam. Tentando ler rápido aqui. As enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiram daquela casa. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, nós vamos estar ministrando a mesma. E agora eu quero te pedir, Pai, que assim como a harpa na mão do Teu servo Davi, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, e que a Tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Se assente aí dando glória. Amém. Queridos, vamos lá. Pastor nos deu um tema para esta semana. Deus falou o coração dele sobre a soberania de Deus, onde envolve alguns atributos que são exclusivos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Então, essa semana nós estamos falando acerca desses atributos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a onipotência de Deus, ou seja, um Deus todo-poderoso. E nós vemos aqui a onipotência de Deus sendo manifesta na vida do apóstolo Paulo. Como? No versículo que nós lemos inicialmente. O versículo que nós lemos, o verso de número 11, diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. Então veja, o Deus todo-poderoso tem poder sobre as enfermidades, de maneira que as enfermidades tinham que bater em retirada. Os lenços, os aventais do apóstolo Paulo eram levados, porque o apóstolo Paulo não tinha a onipresença, ou seja, o poder de estar em todos os lugares, mas ele servia um Deus que tinha e que tem esse poder. Então, dessa maneira, os lenços, os aventais, quando chegavam aos enfermos, os mesmos eram curados. Se houvesse algum espírito, o espírito tinha que bater em retirada. Deus se manifestando como o Deus todo-poderoso na vida de um homem. Mas nesse contexto, havia também um judeu que era sacerdote, principal dos sacerdotes, e ele tinha 7 filhos que eram exorcistas. Eles faziam o exorcismo, e como eles viram o que Deus fazia através da vida do apóstolo Paulo, eles foram tentar fazer o mesmo. E quando eles chegaram em um homem que estava endemoniado, eles disseram: nós expulsamos esse demônio
em nome do Jesus que Paulo prega. Desconjuro-vos em nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega. Essa é a expressão. Então, no nome do Jesus que o apóstolo Paulo pregava, eles tentaram expulsar o demônio. Então o homem endemoniado diz o seguinte: conhecemos ou conheço quem é Jesus. O que os demônios conhecem quem é Jesus, é claro que eles conhecem. Até porque Jesus os venceu. Jesus tomou a chave da morte, do inferno, das mãos de Satanás. Então, Satanás é perdedor desde o início. Então conhece a Jesus mesmo. E digo assim de passagem, já estava lá no Éden. Lá no Éden, jardim de Deus, como diz a Bíblia. Só que antes ele era um querubim ungido, era um luzeiro, era luz. Então ele conhecia o Senhor, conhece a Deus. É claro que o inimigo conhece a Deus, mas o texto diz que, além dele expressar que conhecia a Jesus, ele disse que conhecia o apóstolo Paulo também. Por quê? O apóstolo Paulo, desfrutando desse poder, porque conhecia o Deus onipotente, fazia as mesmas obras que Jesus fazia. Estava se cumprindo o que Jesus disse: quem crê em mim, farão as obras que eu faço, e ainda podem fazer obras maiores. Então Deus operava através do apóstolo Paulo, de maneira que até o inferno o conhecia. Você pode virar um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Em Atos 16, está o apóstolo Paulo e Silas fazendo o caminho, a rota da oração que eles faziam sempre. E quando eles iam passando numa região que sempre eles passavam a hora da oração, tinha uma jovem. E a jovem estava endemoniada. Olha como os demônios conheciam o apóstolo Paulo. E aí a jovem dizia assim: ó, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O demônio mostrando o conhecimento dos apóstolos, conhecia Paulo. E aí Paulo ficou incomodado com aquilo. O demônio falando era uma verdade. O demônio falando a verdade, mas era um demônio falando. Então o apóstolo Paulo, usando da autoridade, diz: sai dele, espírito maligno. E a Bíblia diz que no mesmo momento, olha a autoridade do apóstolo, mandou o espírito sair. E no mesmo momento, está enfático no texto, mandou sair e o demônio saiu. Então os demônios conheciam a autoridade do apóstolo. Então o demônio disse: conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, e vocês quem são? Pode olhar o texto, eles não dão resposta. E por não terem resposta, a Bíblia diz que esse homem endemoniado agora vai para cima dos 7 filhos de Seva. E conseguiu tomar 2, ou seja, pegar 2, porque os demais correram, fugiram. Mas os 2, o demônio se assenhorou deles, de maneira que, feridos, nus, sem roupa, eles fugiram. Tiveram que fugir. Levaram uma surra de Satanás. Em breve palavras, eu quero trabalhar com vocês sobre esse tema. Por que que as pessoas estão apanhando do diabo? Por que que muita gente apanha do diabo, irmão? O texto é enfático. O diabo bateu neles, o diabo feriu eles, e o diabo fez com que eles fugissem. Por que que algumas pessoas estão apanhando do diabo assim? Por que que algumas famílias estão apanhando mais do que pandeiro e escola de samba nas mãos de Satanás? É verdade. O diabo com algumas pessoas faz o que ele quer. As pessoas estão apanhando do diabo. As drogas, vícios, crise em todas as esferas. Não se tem diálogo, não se tem comunhão,
não se tem coinonia, não se tem paz, não se tem alegria. Algumas famílias estão apanhando do diabo. O diabo está se assenhorando, o diabo está ferindo, deixando nu, envergonhando e botando as pessoas para viver em fuga. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão apanhando do diabo. A primeira coisa que fez com que esses homens apanhassem do diabo é a falta de conhecimento de Deus. Por que as pessoas, eu fiz uma pergunta, por que as pessoas apanham do diabo? Por que a sociedade está apanhando do diabo? Por que o diabo está sendo o senhor de algumas pessoas? Porque estas pessoas não têm conhecimento de Deus, e por não conhecerem a Deus, acabam se submetendo ao senhorio de Satanás. E está no texto, eles vão até o endemoniado, e eu vou usar uma linguagem para você entender, e eles tentam expulsar o demônio em nome do Jesus que o apóstolo Paulo pregava. Não é em nome do Jesus que eles conheciam. Por que não tiveram êxito? Porque estavam usando o nome de Jesus sem conhecer Jesus. E o profeta Oséias diz o seguinte, Oséias 4 e o verso de número 6: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Se não tem conhecimento, acaba sendo destruído. É necessário conhecer. O profeta Jeremias, capítulo de número 9 e 23 de Jeremias, diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, está no texto, em me conhecer e saber que eu faço justiça, que eu sou um Deus justo, um Deus bom, e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O que é que faz Deus se agradar? É ter pessoas que buscam o conhecimento dEle. Quando eu o conheço, quando eu sei quem Ele é, eu vou desfrutar do poder que Ele tem, essa onipotência de Deus. Uma vez que nós tomamos conhecimento disso, Deus pode nos ungir, nos capacitar, e nós também podemos dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas no Deus que eu conheço e que me fortalece. Você acredita nisso? Então levanta a sua mão assim, e glorifique o Senhor. Tem que conhecer. É necessário conhecer. Então as pessoas não conhecem a Deus, e aí viram presas fáceis do diabo. Se você conhece a Deus, você pode chegar na igreja, às vezes com a sua fé pequenininha, sabe? Ou às vezes sem fé alguma, mas chegou. E aí você sabe que, como diz Lucas 8 e 11, diz assim, na parábola do semeador, Jesus disse que a palavra é a semente. Ora, se eu sei que a palavra é a semente, uma vez que eu ouço a palavra, a semente é semeada no meu coração. Como diz a Bíblia, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A semente, esta semente vai crescendo dentro de você, e daqui a pouco começa a dar frutos para a glória de Deus. E quando você chegou aqui e a palavra começou a ser semeada, eu tenho certeza, o clima já foi mudando, a atmosfera foi mudando. Você chegou aqui de um jeito, já está de outro jeito, porque a palavra de Deus está germinando, está crescendo dentro de você, e você vai sair daqui dando frutos para a glória de Deus. Mas tem que conhecer.
Às vezes você chega numa reunião, você chega assim, azedo, sabe aquele dia difícil? Você diz, eu estou como Mara, eu estou amarga, eu estou amargo, está difícil. Mas aí você conhece a Deus, através da sua palavra. E aí você vai ler os Salmos, que diz o seguinte, Salmos de número 119, o verso de número 103 diz assim: como é doce a tua palavra, é como mel, a tua palavra é doce dos meus lábios, é como mel. O que eu aprendo, pastor? Quando a gente começa a conhecer Deus através da sua palavra, toda a amargura da nossa vida vai embora. Conhecer a Deus, irmão, é não viver mais uma vida amarga, é viver uma vida com a doçura do Espírito Santo. Eu quero profetizar nessa noite que toda amargura vai embora. Esta palavra vai entrar em você e vai mandar tudo que é azedo embora, em nome de Jesus Cristo. As águas amargas se tornarão em águas doces, para a glória de Deus. Mas tem que conhecer. Às vezes a pessoa está com o coração endurecido, mas aí você conhece a Deus através da sua palavra. Em Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, como martelo que me sapeia? Pode ter certeza, enquanto o pastor está pregando aqui, enquanto você foi vendo os testemunhos, gente falando daquilo que Deus está fazendo, louvor sendo ministrado, todo o coração endurecido vai sendo esmiuçado pelo poder da palavra de Deus, irmão. É isso, eu quero te levar hoje, através dessa palavra, a ter um nível de intimidade com Deus. Você vai sair dos átrios, vai sair do santo lugar, você vai entrar no lugar santíssimo. Chega de viver à margem. Você não vai se contentar com as águas dos seus artelhos, com as águas dos seus joelhos, com as águas do seu lombo. Hoje você vai mergulhar no rio de Deus, vai se encher do conhecimento. E aí, ou Satanás sai da sua frente, ou nós vamos passar por cima, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Se você quer, aplauda o Santo de Israel. Oh glória a Deus, oh glória. Falta conhecimento. Jesus disse em 22, 29 de Mateus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece, não desfruta, tem que crer nele, como diz as Escrituras. Então o primeiro erro, as pessoas apanham do diabo. As pessoas apanham do diabo, estão apanhando do diabo, porque não conhecem a Deus. Eu te expulso em nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega. Não, eu te expulso em nome do Jesus que eu conheço. Eu te expulso em nome de Jesus que eu conheço. Quem conhece a Jesus aqui, irmão? Aleluia. Então você tem autoridade para dizer: Satanás, vai embora em nome de Jesus que eu conheço. A segunda coisa que leva as pessoas a apanharem do diabo, o texto diz que eles usaram o método, não usaram a fé. Desconjuro no nome do Jesus que Paulo prega. Era um método. Eles viram o método que o Paulo estava usando, e eles também usaram o método, com um porém. Usaram o método sem conhecimento e sem fé. Irmão, não adianta um método se não tiver fé. Aonde tem manifestação de fé desses homens aqui? Ora, se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, é a palavra que nos leva a conhecer Deus. Logo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando um método, mas não tinha fé. Pastor, tem algum problema com o método? Claro que não. Claro que não. Na vida do apóstolo Paulo tinha um método. Pergunta: qual é, pastor? Ah, não, vocês estão tímidos. 1, 2 e 3. Pergunta: qual é, pastor? Levar os lenços.
Os aventais. Era o método. Não tinha como chegar nas pessoas. O nosso pastor aqui usa métodos. O lenço ungido, o óleo ungido, é o método. A gente tem algum problema com o método? Claro que não. Nós usamos. Até Jesus usava os métodos. E uns métodos até meio louco, né? Como cuspir no chão e fazer o lodo e untar nos olhos daquele cego. É bem verdade que tem uma revelação, né? Cuspir o seu DNA, aquilo que é de cima, pegando a terra que é de baixo, a junção do que é de cima e o que é de baixo gera milagre. Mas vamos lá. É o método. A questão não é o método. Se é método regado com a fé, vai ter efeito. A irmã deu testemunho. Pastor Fábio pegou a criança. Pastor Fábio, pastor Reginaldo, deram um banho na criança de óleo com as mãos. Método. Mas se tem uma coisa que vocês têm convicção aqui nessa igreja, é que vocês têm um pastor de fé, um homem de fé. Não foi apenas o método, foi a fé em ação. Quando você faz algo usando o método, irmão, o que tem de método hoje? É método de crescimento de igreja, é método para ser empresário, tem método de todos os jeitos. Mas o método que funciona diante de Deus é aquele método que tem como prioridade a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, tudo é possível àquele que crê. Então, usa os métodos, mas não esqueça da fé, da fé, da fé. Leva o lenço, traga mesmo as fotografias, pega uma roupa, mas em nome de Jesus, faça a sua fé se movimentar, haja a sua fé e o milagre vai acontecer. Satanás não vai te bater, você vai bater no diabo em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Santo de Israel nessa noite. Oh, glória a Deus. Usou método sem fé. E a terceira coisa, não souberam responder o diabo. Você precisa ter resposta para o inimigo, sabia, irmão? Você precisa saber responder. Não vai dar tempo de eu entrar, mas senão eu ia mostrar para vocês a Eva lá no princípio. Por que a Eva caiu? Porque não soube responder para a serpente. Agora, em contrapartida, todas as perguntas que o diabo fez para Jesus, o que Jesus fez? Está escrito. Está escrito. É que se eu for contar o que Jesus falou, eu me alongo. Então, mas é só para vocês entenderem. Jesus sabia responder, ele tinha a resposta certa para o diabo. O diabo fazia uma pergunta e ele já respondia. Olha o texto. O demônio fez uma pergunta. Conhecemos Jesus? Sabemos quem é Jesus? Sabemos quem é o Paulo e vocês? Quem é que vocês são? Ou quem vocês são? Ou quem é você? Trazendo no pessoal do singular. Quem é você? Por que eles não responderam? Por que eles não responderam? Se o diabo te perguntar hoje, quem é você? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Não responderam. Não responderam. E por não responderem, não deram uma resposta certa, apanhado do diabo. Sabe o que eu aprendo aqui? Não conheciam, usaram o método sem a fé e estavam vivendo uma crise de identidade. Eles não sabiam quem eles eram. Deixa eu te fazer uma pergunta e não responda, pelo amor de Jesus. Responda para você mesma, para você mesmo. Quem é você, querido? Quem é você, querida? Será que você também não está vivendo essa crise de identidade? Você não sabe quem você é. É por isso que esse mundo está de ponta cabeça.
De manhã é Maria, à noite é João. É só para você entender. São pessoas ambíguas, ambivalentes, bipolar. Não tem personalidade. Se está no meio do ímpio, é ímpio. Se está no meio do crente, é crente. Se está no meio dos evangélicos, faz piada evangélica. Se está no meio do ímpio, faz piada do ímpio. É a roda dos escarnecedores. E eu estou sendo irônico com as piadas evangélicas, ok? As pessoas vão tomando a forma. São camaleões. E o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 12? Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não tomeis a forma desse mundo, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Queridos, sabe por que o Daniel foi quem ele foi e é quem ele é para nós hoje? Porque a Babilônia não mexeu na identidade do Daniel. O Daniel não perdeu a sua essência na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Oh, querido, nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Tem gente que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dessas pessoas. E aí vem a crise de identidade. É por isso que é uma depravação. É por isso que está em foque a ideologia de gênero. São as pessoas com crise de identidade, irmão. Você precisa saber quem você é. Se esses homens, pastor Fábio, se eles não tivessem crise de identidade, quando o demônio perguntou: e vocês quem são? Nós somos servos do Deus Altíssimo. É ou não é? Eu sou cheio de Deus. Eu sirvo o Deus onipotente. Eu sou ungido. Eu tenho autoridade. Mas como eles estavam vivendo uma crise de identidade, quando o diabo perguntou, eles não souberam responder. Irmão, e se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, dentre muitas que ele sabe, é nos avaliar pelas nossas expressões. O diabo não tem os atributos de Deus, por exemplo, a onisciência, saber como você é na sua essência. O diabo não tem isso. Mas sabe aquele treinador de leão, aquele que faz o adestramento? Ele sabe que o leão é bravo, é um animal feroz, mas avaliando as expressões, olhando para o leão, ele sabe a hora certa de colocar comida na boca do leão. Se ele pode entrar na jaula com o leão, são as avaliações de um treinador. Então o diabo é a mesma coisa. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, se ele perceber que nós estamos com medo, o que ele faz? Ele parte para cima e se sente Senhor nosso. Agora, quando ele olha para você, recebe essa palavra. Quando ele olha para você, vou repetir, quando ele olha para você, que não tem crise de identidade, você sabe quem você é. Você sabe que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Sabe aonde você está? Você está sentado nas regiões celestiais. Você tem autoridade em Deus. Quando o diabo olha para você e vê que você é um ungido, uma ungida, ele sabe que você vai resistir. Cumprir-se-á o que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Saia dessa crise de identidade. Saiba quem você é. Você é ungida, você é um ungido, você é filho de Deus, e os filhos de Deus têm autoridade sobre o diabo. Só quem acredita, levanta a mão e aplauda ao Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda a Ele. Glória a Deus. Eu vou terminar. Agora escute. Você vai sair daqui hoje
E nunca mais você vai apanhar do diabo. Nunca mais. Você vai sair daqui hoje com um propósito: eu vou conhecer mais esse Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu preciso conhecer mais a Deus, eu preciso me relacionar mais com Ele. Chega de ficar na margem, chega de ato. Não me contento com o santo lugar, eu quero ir no lugar santíssimo. Você vai sair daqui hoje usando métodos, as estratégias. É bênção, mas nunca se esqueça: tudo tem que ser pela fé, porque aquilo que você fizer sem fé é pecado. Você vai sair daqui hoje resolvida. Você vai sair daqui hoje resolvido: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. E leva para a tua casa essa mensagem, porque nós estamos vivendo uma geração de adolescentes que estão numa crise de identidade. O rapazinho não sabe se ele gosta de menino ou se gosta de menino. É verdade, é uma realidade. Pena que eu não tenho tempo de eu entrar nesse negócio. Eu sou igual o pastor é corajoso. Ouvi a mensagem dele aqui domingo. Eu ia entrar nesse negócio, essa crise de identidade. Então você vai sair daqui resolvido. Eu sei quem eu sou. Deus criou macho e fêmea e ponto. Deus tem aqui na terra, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem outra conversa. Você vai sair daqui, você vai vencer essas crises de identidade, em nome de Jesus. Declarando: eu sei quem eu sou. Mulher, você é uma bênção. Ainda que alguém falou o contrário, escute: você é uma bênção. Homem, ainda que alguém falou o contrário, você é uma bênção. Filho, você é uma bênção. Jovens, vocês são uma bênção. Adolescentes, vocês não são aborrecentes, vocês são uma bênção. Vocês são mais do que vencedores. Vocês são escolhidos. Sem crise de identidade. Em 5 minutos eu termino. Agora, eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Quando as pessoas estão vivendo como esses homens, apanhando do diabo, o diabo faz 3 coisas. Quantas coisas? Quantas? O diabo faz quantas coisas? Eu não vou esmiuçar, só vou mostrar para vocês. Primeiro, olha o que diz o texto. Primeiro, o que está no texto aí? O que está escrito aí? Primeira coisa que o diabo fez: se assenhorou deles. O diabo fez o que primeiro? Está aí, irmão. Ajuda o pastor. O que o diabo fez primeiro? Vocês estão com timidez aí, hein? A primeira coisa que o diabo fez: exaltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles. Presta muito atenção. Quando você é uma pessoa comum, o diabo tem mais força do que uma pessoa comum. Qual é a pessoa comum, pastor? São aquelas que vivem no mundo natural. É na categoria dos que não conhecem, que não usam a fé e que não sabem quem são. Então veja, o diabo tem mais força. O diabo tem mais força. Então o diabo pode mais do que essa pessoa. O diabo venceu essas pessoas, mostrando ser mais forte do que elas. Então guarde isso. Se você for medíocre, estiver na média, for comum, o diabo sempre terá mais força do que você. Enquadrado nisso, olha o que ele faz. Olha o que o texto diz: pôde mais do que eles, de tal maneira que o diabo tirou a
roupa. O que é despir alguém? Você já imaginou 2 homens correndo na rua, pelados, sem roupa? Quando o diabo se assenhoria das pessoas comuns, ele faz a primeira coisa. A pessoa, isso aí, a menina está na visão, até a criança está na visão. Ele envergonha. Despir é envergonhar as pessoas ficam envergonhadas. Segundo, o texto diz que o diabo feriu, ou ferindo-os. O diabo não quer só te matar. Não, o diabo é diabo mesmo, irmão. Ele é ruim mesmo. Ele não quer só te matar. O diabo quer te causar dor. Pode olhar, acusador. Ele te acusa causando dor. Tentador. Ele te tenta causando dor. Destruidor. Ele te destrói causando dor. Tudo do diabo termina com dor, porque a função dele é te trazer dor. É por isso que você e eu precisamos de um Salvador, Jesus Cristo, que nos salva da dor. Então o diabo não quer só te matar, ele quer te causar dor. O diabo é igualzinho o dragão de Komodo. Você já leu alguma coisa sobre o dragão de Komodo? O dragão de Komodo, pastor Reginaldo, ele não se preocupa em matar a presa, não. Sabe o que ele faz? Ele quer causar dor. Pode ser um elefante, pode ser um bicho grande. Sabe o que o dragão do Komodo faz? Ele vem, ele dá uma mordida, uma mordida simples. Ele dá uma mordida. Quando ele morde, da saliva dele, querido, sai um veneno mortal. Aí o que acontece? O animal é bem maior do que o dragão de Komodo. O animal sai. Sabe o que o dragão de Komodo faz? Fica de boa, só olhando de longe, porque o dragão já sabe, daqui a pouquinho esse veneno vai se manifestar. Ele vai começar a sentir muita dor. Daqui a pouco ele vai paralisar, vai cair, morre. Aí eu acabo de devorá-lo. É exatamente isso que o diabo quer fazer com algumas pessoas. Ele não quer te matar de uma vez, não. Ele quer te causar dor. Ele quer ver você sofrer. E aí a terceira coisa que acontece no texto: as pessoas fogem. As pessoas fogem. O diabo quer ver você fugindo, correndo dele amedrontada. Agora escute, fica de pé. Fica de pé. E eu termino aqui. O diabo nunca mais vai se assenhorar da sua vida. A sua vida tem um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Chega do diabo mostrar ser mais forte do que você. É por isso que nós aqui oramos, para quando o demônio se manifestar, irmão, fazermos como o apóstolo Paulo fez. Sai em nome de Jesus, sem conversa, sem graça para o demônio, sem show de demônio. É no nome de Jesus, sai. O demônio sai. É autoridade. O demônio só faz graça com quem é comum. Se for comum, o diabo vai se assenhorar. Se for normal, o diabo faz graça. Se tiver cheio do onipotente, irmão, sai dele. Tem que sair no nome de Jesus. O diabo nunca mais vai se assenhorar de você. Você tem um Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. Diz a Bíblia em Filipenses 2, a partir do verso de número 5. Tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, tornando semelhante aos homens, e achado na forma de servo. A Bíblia diz que achado na forma de servo, ele foi obediente. E obediente até a morte. Até a morte, e morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor da glória, Jesus Cristo? Você não vai passar vergonha. O diabo não vai te envergonhar. Eu profetizo nessa noite: acabou o tempo de vergonha. No lugar da tua vergonha, olha, lá aqueles homens ficaram nus, envergonhados. Aqui não, aqui no lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra. Deus, por espírito angustiado, Ele vai te dar uma veste de louvor. Oh glória! Satanás não vai te envergonhar. E outra coisa, você não vai fugir do diabo. O diabo terá que viver fugindo de você, porque sobre a sua vida estará a presença do Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Só quem recebe, aplauda o Santo de Israel. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Pastor Fábio.